Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar com a ferramenta do Office Online. Qualquer pessoa que tenha uma conta gratuita da Microsoft tem acesso a essas ferramentas. Por padrão, você vem com 5 GB para armazenamento de dados. Isso é bastante coisa. Então, você clica nos pontinhos aqui em cima e vai aparecer uma tela igual a essa. Então aqui você vai ter os principais programas do pacote Office, que é o Word, Excel e PowerPoint. Quando você clica em qualquer uma delas, vai aparecer uma página para você ou iniciar uma nova planilha ou você usar um modelo pré-existente. Então aqui a gente está mostrando essa página. Eu posso criar uma planilha nova ou utilizar um modelo pré-existente. No nosso caso, eu criei uma nova e nós vamos trabalhar com alguns dados aqui que eu quero ver algumas funcionalidades para mostrar. O que nós temos aqui? Os dados referentes ao consumo de combustível e o preço de aquisição dos carros mais vendidos do Brasil atualmente. Nós vamos trabalhar com o conceito aqui, inserir colunas. Eu seleciono a coluna, eu clico em inserir colunas. Ele sempre vai inserir a coluna anterior àquela que você selecionou. E aqui eu quero trabalhar com fórmula. Então nós vamos colocar o valor da viagem. O que eu vou colocar aqui? Igual, abro o parêntese, o valor do consumo, o valor do consumo em litros. Aqui eu tenho o consumo em litros, o Onix 1.0 aspirado manual, para rodar 500 km, gastou 50 litros. Agora eu quero ver o valor dessa viagem. Eu vou multiplicar pelo preço do etanol. Um detalhe importante: quando a gente utiliza uma função que tem uma célula que ela é sozinha, a gente precisa travar essa célula, que é você colocar o sinal de cifrão antes da coluna, se você quiser que ela não muda de coluna, e antes da célula, se você quiser que ele fica nessa célula e nessa coluna. E dá o Enter. Por que ele não foi? Ficou aqui, ó, destacado. Porque eu não fechei o parêntese. Então eu clico aqui em cima da célula novamente e fecho o parêntese. Dou um Enter. Pronto. Agora ele já tem a fórmula correta, mas ele ainda não está configurado no formato de moeda. Então eu seleciono a célula, clico em moeda, pronto, eu já tenho o formato moeda. Agora a gente quer arrastar essa fórmula até a última linha que tiver dados. Então eu posiciono o cursor do mouse no canto inferior até ele aparecer o sinal de mais. 2 cliques e aguardo, pronto. Ele estendeu essa função até a última célula que tinha um valor. Agora eu quero saber o quanto que fica essa mesma viagem em gasolina. Então eu vou inserir uma nova coluna. Agora vou colocar aqui o valor da viagem. Por que é muito importante você colocar nome na coluna e colocar nome diferente, porque quando você transformar isso numa tabela, você vai entender que precisa de cada coluna ter um nome diferente. Então aqui eu vou colocar valor viagem, o G entre parênteses quer significar gasolina, e aqui o valor da viagem com E entre parênteses quer sinalizar etanol. Aqui nós vamos fazer essas duas colunas em uma única. Então, igual. O que eu tenho primeiro? O valor, quantidade de quilômetro. Aqui eu vou travar essa célula, porque eu quero que ela permaneça nessa mesma referência, dividido pela quilometragem, que é o consumo em quilômetro por litro que o veículo faz. Nessa célula nós não vamos travar, porque quando eu der a ordem para ele descer, eu quero que ele mude de acordo com o veículo. E aqui a gente vai colocar vezes o preço da gasolina.
Novamente aqui, ó, o preço da gasolina ele vai ser usado em todas as fórmulas abaixo. Então a gente precisa travar essa célula para não dar erro de fórmula. Nessa célula ela já estava configurada como moeda. Então eu dou 2 cliques aqui, posicionei o cursor, esperei aparecer o sinal de mais e dou 2 cliques. Pronto, eu já tenho o valor dessa viagem que foi realizada em gasolina. E aqui a gente dá para tirar uma base que a maioria dos veículos a viagem fica mais barata com gasolina do que com etanol. Esses valores aqui são valores de referência do Paraná. Se eu quiser alterar o desenho de coluna, as bordas, é só clicar aqui. Se eu quiser tirar a borda e se eu quiser colocar a borda, eu venho e coloco aqui. Então aqui eu quero sem borda e aqui eu escolho o tipo de borda que eu quero para a célula. Se eu quiser ajustar a largura da coluna, é só você posicionar o cursor entre as duas colunas e esperar aparecer essa setinha indicando para os dois lados. O mesmo vale para quando eu quiser ajustar a altura da coluna. Eu posso também clicar com o botão direito em qualquer coluna e vir aqui, ó, altura da coluna. Aqui a gente tem a barra de ferramentas. Eu vou ter desenho, layout de página para ajustar o tamanho da página, a orientação, se vai ser formato, retrato ou paisagem, ajuste de fórmulas, dados, entre outros. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que ele tenha ajudado vocês. A gente vai montar uma playlist com vários vídeos mostrando várias funcionalidades que dá para fazer com o Office Online. Não esqueça, inscreva-se no canal, ative os sininhos da notificação e deixe o seu like. Coloque no comentário o que você achou, se esse vídeo foi importante, se ele te ajudou de alguma maneira. Muito obrigado.